Olá, pessoal, bom dia. É, Vamos continuar as aulas, então, aula 3 hoje, dia 2 de abril. Então, o que temos para hoje? Primeira aula de matemática. Não sei se vocês perceberam, mas a nossa unidade 2 está acabando. E o que a gente faz quando a unidade acaba? A gente retoma o conteúdo e faz a sessão mãos à obra, para a gente ver se aprendeu mesmo tudo que foi proposto durante a unidade. Então, você já tem uma dica do que vai ser a tarefa de hoje. Mas para retomar o conteúdo de forma mais fácil e didática, eu vou mostrar para vocês um conjunto de slides que eu preparei para a gente só retomar e ver o que a gente viu antes, o que a gente viu antes desse momento que a gente está vivendo, tá bom? Então, vamos ver comigo. Então, os numerais eles servem para representar quantidades, que foi o que a gente já conversou na sala de aula. Os algarismos que formam os numerais que a gente conhece são o 0, o 1, o 3, o 2, o 3, o 4, o 5, 6, 7, 8 e o 9. Isso vocês já sabem desde o primeiro ano, às vezes até desde o infantil, vocês já contavam. Então, você se lembra o que é antecessor e sucessor? Então, antecessor de um número é um número que vem imediatamente, antes de um número que a gente esteja pensando. Então, por exemplo, o número 5. O antecessor é o 4, então vem imediatamente antes do 5. E o sucessor é o contrário. Se o antecessor é o que vem antes, o sucessor é o que vem depois, tá? Imediatamente depois. Então, vamos ver um exemplo. Olhem comigo. Então, 1789, um número com 4 algarismos, tá? Então, seguimos. Então, quando é o antecessor, o número antecessor perde 1. Então, o número antecessor a 1789 é 1788. E o número sucessor ganha 1. Então, 1789 passa a ser 1790, tá? É isso. Então, antecessor e sucessor. Continuando. Os numerais podem ser classificados em numerais naturais ímpares ou naturais pares. Os ímpares são os números terminados em 1, 3, 5, 7, 9. E os pares são os números terminados em 0, 2, 4, 6 e o 8. Então, é uma coisa fácil para vocês jogarem ímpar-par. Se der 8, vocês já sabem que é par. Se der 7, vocês já sabem que é ímpar. Um exemplo. 789 termina com o número 9, então é um número natural ímpar. Já o número 458, ele termina com o número 8, então é um natural par, ok? Então, a gente depois aprendeu o que são classes e ordens. E a gente aprendeu números com milhares, com milhões e com bilhões. Então, o nosso sistema de numeração é decimal e posicional. Ele é decimal porque nossos numerais são organizados de 10 em 10. Aquela coisinha que eu sempre falo. 10 unidades é igual a uma dezena, 10 dezenas é igual a uma centena, 10 centenas é igual a uma unidade de milhar e assim por diante. E o nosso sistema de numeração é posicional porque cada número tem um valor, dependendo da posição em que se encontram. Então, o número aí que a gente tem de exemplo, 256.789. Então, o 9 vale 9 unidades. O 8, representado pelo numeral 8, mas na dezena, tem o valor de 8 dezenas ou 80 unidades. O 7, com a posição na centena, ele vale 7 centenas ou 700 unidades. O 6, posicionado na unidade de milhar, vale 6 unidades de milhar ou 6.000 unidades. O 5, na dezena de milhar, vale 5 dezenas de milhar ou 50.000 unidades. E o 2, na centena de milhar,
vale 2 centenas de milhar ou 200.000 unidades. Então, para a gente decompor esse número, ficaria 200.000 mais 50.000 mais 6.000 mais 700 mais 80 mais 9. Beleza? Acho que isso vocês lembram. Então, a gente tem o exemplo do número 19.569, a decomposição dele. O número 1.486.039 e 1.083.651.145. Então, no quadro de ordens, ele ficaria assim. Lembrando que sempre quando a gente for preencher um quadro de ordens, a gente tem que começar da direita para a esquerda, para não ter erro. Por exemplo, se a gente fosse começar com 19.569, da esquerda para a direita, não ia dar certo, tá? O 1 ia ficar na centena de bilhão. E o 1 tá na centena de bilhão? Não tá. Tá? O 1 tá na dezena de milhar. Então, por isso, se a gente coloca da direita para a esquerda, a gente tem mais facilidade de usar o quadro de ordens. E o quadro de ordens, ele ajuda a gente a reconhecer a escrita e a leitura desses números. 1 bilhão, 83 milhões, 651.145. Bem mais fácil para a gente identificar e reconhecer o número. Arredondamento. Eu sei que muita gente ficou com dúvida. Por quê? Muitas vezes a gente precisa arredondar um número para ele ficar mais exato. Um número exato mais próximo que tenha dele. Então, para isso, a gente tem que arredondar números para aprender a arredondar números. Não tem jeito. Então, a gente sempre tem que pensar o que a gente quer arredondar. Então, ali, esse número, 432.089. Para a gente arredondar para a dezena mais próxima, a gente tem que pensar na dezena. Então, vamos ver. A dezena é o 8. Então, a gente olha o número à sua direita. Então, à direita do 8 tem o 9. 9 é maior ou é menor que 5? Sim, é muito maior. E por esse motivo, a dezena aumenta mais 1. Se fosse menor, permaneceria 8. Então, o arredondamento de 432.089 para a sua dezena mais próxima é igual a 432.090, tá? Considerando a dezena, tá? E o número 9, ele perde valor porque a gente não está preocupado com a unidade. A gente não se preocupa com os números depois daquela que a gente está tomando como base. No segundo exemplo, a gente vai arredondar a dezena de milhar. Então, a gente não vai se preocupar com o resto dos números. O resto dos números depois da dezena de milhar, no nosso resultado, tem que ser todo zero, ok? Então, 432.089. A dezena de milhar é o 3, que está aí destacado. Então, observamos o número à sua direita. A sua direita é o 2. 2 é menor que 5. Sendo assim, a dezena de milhar permanece a mesma e o restante do numeral zero, tá? Então, o arredondamento de 432.089 para a sua dezena de milhar mais próxima é igual a 430.000, tá? A última coisa que a gente aprendeu foi os sinais. Então, a gente tem o sinal menor que e o sinal maior que. Usamos esses sinais para comparar quantidades. Dica: a abertura do sinal fica virado para o número maior, sempre, tá? Não tem como ser diferente, é só para o maior. Então, exemplo, 40 e 125. Vamos comparar essas duas quantidades. Qual é a maior, o 40 ou o 125? Isso, o 125 é maior. Então, a abertura do sinal fica virado para 125. 1.458 e 8.963. Qual é maior?
Isso, 8.963 é maior. Então, a gente vai colocar o sinal virado com a abertura para o maior. Assim. Então, 1.458 é menor que 8.963. Na leitura, vocês pensem em substituir o sinal pelo que ele significa, menor que ou maior que, para ver se está certo mesmo. Então, 48.005 e 1.845. Qual é maior? Isso, muito maior o 48.005. Então, a abertura vai ficar para o lado dele, virado para o lado dele. Vamos ver. Então, a abertura está correta. Então, vamos substituir o sinal pelo que ele significa, maior que. Então, 48.000, desculpa, 48.005 é maior que 1.845, tá? Então, mãos à obra, agora é a sua vez. A tarefa está no livro didático de matemática, então tem várias páginas. Então, tem da página 95 até a página 102. Bom trabalho para vocês!